Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um Flamengo elétrico atropela o São Paulo, um São Paulo cada vez mais insosso, apático, correndo riscos. Michael artilheiro e a gente tem que falar muito sobre esse chocolate que aconteceu no Morumbi. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Foi uma humilhação, foi um vexame, foi um trator passando por cima. O São Paulo, quando se deu conta, estava perdendo por 2-0 e com um jogador a menos. Você não pode enfrentar o Flamengo, por mais instável que ele esteja, e eu até acho que não esteja tanto, mas ok. Dos últimos anos, se você colocar, talvez você imagine que esse Flamengo enfrenta uma certa oscilação. Não é aquele mesmo Flamengo de 2019, mas ainda assim um time perigosíssimo. E você enfrentar esse Flamengo com esse nível de jogadores dormindo, você entrar em campo pensando, sabe-se lá no quê, que não no jogo. E como disse o Rogério Ceni após a partida, na primeira posse de bola, você entregar um gol com 24 segundos? Não pode. O São Paulo já enfrenta sérios problemas que começaram com um time que finalizava e perdia gols. Depois passava um time que deixou de finalizar, ou seja, carecendo de criatividade no meio-campo, para um time que não tem nenhuma pegada, não tem nenhuma perspectiva, nenhuma competitividade. E isso tá errado, gente. Tá muito errado. Tá muito errado. Olha, não fosse o Rogério Ceni no banco de reservas, porque se o Rogério Ceni não tá conseguindo mobilizar essa rapaziada, quem mais vai conseguir? O cara que é um símbolo do clube, um cara que tá em todas as paredes do vestiário, das entranhas do Morumbi, do CT da Barra Funda, em que os caras olham e falam, poxa, o comandante aqui ganhou tudo. Se os caras não conseguem ter o Rogério como referência para correr um pouquinho mais dentro de campo, aí eu não sei mais o que pode ser feito. Só que assim, gente, o campeonato ainda não terminou. Não terminou. E o São Paulo que abra o olho. Ou ele vai fazer companhia pro Grêmio na Série B em 2022. Eu tô falando muito sério. Muito sério, gente. O Juventude ganhou o seu jogo. A tabela tá bem perigosa. O São Paulo tá 2 pontos da zona. E não chegou naqueles 44 pontos, né, que podem hoje livrar o time do rebaixamento. Ok, tem 6 pontos para conquistar aí em 7 jogos. Dá. Mas com essa bolinha, vai encarar o Palmeiras agora no Clássico? Tem confronto direto ali na frente contra equipes lá da ponta de baixo, jogando assim. O São Paulo vai ter que repensar muita coisa, muita coisa. Eu já vou falar do Flamengo, tá? Vou valorizar, obviamente, a vitória. O Flamengo jogou impressionante, cara. O Flamengo, por outro lado, começou pegando, né? Começou ligado em 220, querendo resolver o jogo. E essa é a diferença. Só que São Paulo jogava em casa diante do seu torcedor, vejam só. E quem começou elétrico e quem começou dormindo foi o São Paulo, e quem começou elétrico foi o Flamengo. Primeira posse de bola, gol do Gabigol. 3 minutos, 2 minutos depois, o Bruno Henrique acaba... Na verdade, o Bruno Henrique não, o Michael acaba cruzando para o Bruno Henrique fazer 2-0. E aí depois tem uma entrada completamente insana do Caleri no Davi Luiz, ocasionando a sua expulsão com apenas 9 minutos de jogo. Claro que muda tudo, né? E aí eu entendo o Rogério quando ele vai pra coletiva e fala assim, gente, não dá pra analisar o jogo, né? Tudo que eu planejei, ele já não planejou bem, a gente vai falar sobre isso, mas tudo que você planeja vai por água abaixo. Só que assim, isso também é culpa e responsabilidade do técnico. Como é que o time dele entra sonolento daquele jeito? Na primeira saída de bola você já entregar um gol pro adversário, você ter uma fragilidade defensiva a ponto de tomar 2 e aí depois tomar 3 e depois tomar 4. O São Paulo assim, e a sensação que passa é que o São Paulo perde, o São Paulo empata, o São Paulo ganha e tanto faz como tanto fez. Tá faltando um pouquinho de alma nesses caras, hein? O presidente Júlio Casares fez uma postagem com o símbolo do São Paulo, declarando que o momento é de tristeza, que ele está empenhado em resolver a situação. Não é algo tão simples, tá, gente? A gente não tá falando de uma derrota normal, a gente não tá falando de uma situação corriqueira, a gente não tá falando de algo que não vai interferir. Hoje ficou nítido, hoje ficou claro que o São Paulo vai lutar para não cair até o final. Hoje ficou muito claro que o campeonato do São Paulo é esse. E o Rogério falou sobre isso. Não era o que nós queríamos, mas
Essa é a realidade, gente. Esqueçam pré-Libertadores. Se acontecer e me dar 3, 4 vitórias seguidas, tá bom, a gente fala sobre isso. Hoje não, né? Hoje não. Hoje o risco é de ser rebaixado pela primeira vez na sua história. Ele existe sim, esse risco. O Rogério tentou, resgatou, desarquivou o Diego Costa, zagueiro que já atuou como lateral algumas vezes, já atuou como volante algumas vezes, mas normalmente ele era utilizado num sistema de 3 zagueiros. Pois bem, o Rogério optou por jogar com o Diego na lateral direita, para tentar fazer uma saída de 3, né, com o Miranda e o Léo, e abrir um pouco mais o Reinaldo, subiu o Reinaldo. Para também do lado direito, abrir o Marquinhos, ele começou com o Marquinhos. Tinha falado para vocês que depois do último jogo ele reclamou muito da ausência de pontas no time dele. E que mesmo quando ele começa com o Marquinhos, ele não tem nenhum velocista para substituir o Marquinhos. E que quando ele não começa com o Marquinhos é a única opção de velocidade que ele tem no jogo. Ele tentou o Marquinhos à frente do Diego para tentar esse escape e com um lateral direito que fica um pouco mais para tentar fazer uma linha defensiva. Só que o Diego, que não jogava há meses, acho que 5 meses ele não era relacionado, ou não era, não jogava, melhor dizendo, foi completamente envolvido pelo Michael o jogo inteiro. Até que ele teve que trocar pelo Orejuela, mas o jogo já estava resolvido. Não entendi, mas compreendi a explicação do Rogério, pelo que ele tentou fazer, mas visivelmente não deu certo e aí concordo com ele que fica difícil analisar qualquer tentativa, porque 3 minutos estava 2-0, gente, acabou o jogo. 3 minutos estava 2-0, com 10 minutos tinha um cara a menos no São Paulo. Aí no meio de campo ele promoveu a entrada do Gabriel Neves, com o Lisiero, que foi mole na jogada do primeiro gol, o Igor Gomes, e aí o Marquinhos, Rigoni. O Rigoni também teve uma chance na frente do goleiro em que a bola tropeçou na bola, nada deu certo, né? E o Caleri, que acabou deixando o time com 1 a menos. Esse foi o time inicial do São Paulo, que quando se deu conta já estava perdendo o seu jogo. Abra o olho, São Paulo. Abra o olho. Por outro lado, o Flamengo, que retomou a vice-liderança com a derrota do Palmeiras para o Fluminense, começou daquele jeito, né? E aí a gente, como é o futebol, né? A gente tá vendo, hoje teve essa derrota do Palmeiras, mas uma derrota até que, enfim, começou na frente, o Fluminense venceu o jogo, né? Teve confusão no final, assim, mas tá dentro do combo, né? Depois de um time que engatou aí 6 vitórias consecutivas. E o Palmeiras tá numa ascensão, apesar dessa derrota de hoje, tá numa ascensão. Só que o Flamengo ainda tava meio, né? Tava sendo cobrado, de repente a coisa começa a encaixar de novo. Muito por conta desse jogador chamado Michael, que foi, assim, a revelação de 2019. 2020 ele não consegue fazer uma boa temporada. E todo mundo questionou quando ele foi pro Flamengo, porque, pô, no Flamengo ele não vai jogar, né? Com todo aquele time super estelar. Futebol é cíclico, né? E aí jogador machuca, tem ausências, tem fase, tem momento, tem uma questão pessoal que o Michael precisava resolver com ele e precisavam resolver com ele. Saúde mental é algo muito sério e parabéns aí às pessoas envolvidas que conseguiram recuperar a autoestima dele. O Renato acho que tem boa participação nisso. O Renato pode ter muitas críticas, né? Muitas coisas a serem melhoradas, mas ele tem isso de bom. Ele é um cara que abraça o jogador, ele é um cara que dá moral, dá confiança. E o Michael tem a ver, claro, com a sua motivação pessoal, mas tem a ver, claro, com o treinador dando confiança para ele. Ele é o artilheiro do campeonato. 13 gols na frente do Gilberto e do Hulk. Pelo menos estou olhando aqui, o Gilberto 12, o Hulk 12, o Yuri Alberto e o Ítalo tem 11, acho que o Edenilson tem 11 também, né, porque fez ontem, inclusive, contra o Atlético Paranaense, e o Michael chegou a 13 gols, cara. E fez tudo, deu assistência, jogou demais, obrigou o goleiro a fazer defesa, fez um golaço no primeiro tempo, né, tirando do Volpe, a bola batendo na trave, naquela jogadinha pessoal dele pelo lado esquerdo. O Michael realmente está jogando muita bola. E aí tem um problema pro Renato resolver, porque o Arrascaeta está sendo preparado para esse jogo do dia 27 contra o Palmeiras em Montevidéu, final da Libertadores. Como é que você tira o Michael do time? E não dá para tirar o Bruno Henrique também. E não dá pra tirar o Gabigol. E aí? O Everton Ribeiro, hein? Que jogo do Everton Ribeiro, porque o Andréas Pereira tava jogando na dele, como segundo homem, Arão, Andréas e Everton Ribeiro, a coisa flui. A coisa flui, Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Olha o time que tem o Flamengo, né? Que em algum momento não teve o Gabigol, não teve o Bruno Henrique, enfrentou alguns desfalques, aí o time oscilou. E aquela história do elenco, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que o elenco é capaz de suportar tudo. O time titular, sim.
E nem sempre, até porque existe uma explicação para o Vitinho, por exemplo, e o Kennedy serem reservas, porque os titulares são melhores. Mas o Michael já foi reserva. E hoje ele está merecendo uma titularidade. Claro que eu não acho aqui que ele vai ser titular no lugar do Arrascaeta, mas eu não sei, não quero nem me meter no que o Renato vai fazer no dia 27. Mas como é que você tira esse cara do time? Ele tá com confiança, ele tá com moral, ele tá partindo pra cima, ele tá resolvendo jogos, ele tá resolvendo a vida do Flamengo, inclusive no Campeonato Brasileiro, a ponto de estar 8 pontos do Galo. É que a gente não acha que o Galo vá tropeçar, né? E a verdade, eu acho que agora igualou em número de jogos. Porque o Galo ficou em tese, né, com um jogo a menos, ficou com um jogo a menos em relação aos demais por conta de um jogo atrasado com o Bahia, que não aconteceu nessa rodada. Foi lá para dezembro, se eu não me engano. 2 de dezembro, exatamente. E aí o Flamengo, que ainda tem um jogo a ser realizado, então a gente está na 32ª rodada, mas o Flamengo tem 31 jogos juntamente com o Atlético Mineiro. 8 pontos a diferença. É que agora o Flamengo vai ficar cada vez mais envolvido na final da Libertadores e o Galo dificilmente vai tropeçar. Por isso que eu apesar dessa distância estar sendo encurtada, e poderia ser até menor, porque o Palmeiras poderia ter vencido o jogo e poderia ter 7 pontos de diferença, mas ele perdeu, ficou em 58, 10 atrás ainda. Mesmo assim, eu não acho que o Galo perca esse título. De qualquer forma, dá uma moral, eleva a moral e deixa esse time com muito gás para ganhar a Libertadores. Se vocês me perguntarem quem vai ganhar a Libertadores, tá tudo aberto, gente. E eu falo verdade, não é murismo, não é ser isentão, não é que não dá para cravar mesmo, de verdade. Um jogo de 90 minutos entre essas duas equipes não tem como. Não tem como, não tem favorito, de verdade. E o Flamengo fez o que tinha que fazer, passou por cima do São Paulo hoje, agora o São Paulo tá preocupante, tá muito preocupante, porque é um time sem que apanha e não reage. E isso costuma custar caro. Não sei se o São Paulo vai ser rebaixado nesse ano, acho até que não. Mas assim, o São Paulo já escapou algumas vezes, em algumas temporadas. E depois voltou, seguiu sua vida normal. Precisa de um cara que, como a gente estava vendo o Rigoni, né, assumindo a bronca, a responsabilidade para tentar tirar o São Paulo dessa situação. Hoje nem ele conseguiu. Tá difícil de ver uma perspectiva interessante para o São Paulo, até pela sequência que ele tem pela frente. Então foi assim, meu Deus do céu, foi um jogo maluco que aconteceu no Morumbi. A torcida apoiou até determinado ponto, depois obviamente que pegou no pé de alguns jogadores, como o Reinaldo, como o Volpi, jogadores que, né, faltaram com aquela pegada, com aquela intensidade. Jogando em casa, na frente do torcedor, perder é normal, gente. E perder pro Flamengo também, e às vezes até com o placar elástico. Agora, aceitar isso, foi isso que o São Paulo fez. E o Flamengo não tem nada a ver com isso. E passou por cima. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, desse chocolate, dessa humilhação, desse vexame, desse passeio. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!